Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito das distribuições estatísticas, que se refere à forma como seus dados estão distribuídos dentro de uma população ou dentro de uma amostra. E elas são muito úteis e utilizadas na parte de estatística para você conseguir fazer uma análise dos seus dados, para você entender a natureza deles, qual que é o comportamento. E com isso você vai conseguir compreender se existe algum padrão, alguma característica ou alguma propriedade dentro do seu dado que vale a pena você analisar mais de perto, digamos assim. Mas antes da gente começar, eu já ia me esquecendo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, me ajudar a levar esse conteúdo, essa parte de programação a cada vez mais pessoas aqui dentro dessa plataforma. Vamos voltar aqui. Antes da gente entrar nessa parte das distribuições de fato, eu queria te relembrar a respeito dos tipos de dados que a gente tem. Quando a gente trabalha com a parte de distribuição estatística, a gente está trabalhando com os dados contínuos, com variáveis que podem ser contínuas ou variáveis que podem ser discretas. E isso a gente já estudou no primeiro vídeo aqui dessa série. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você ver e acompanhar certinho, porque eu vou precisar desse conhecimento, eu vou precisar que você tenha esse conhecimento para a gente prosseguir aqui. Dito isso, eu quero te falar que temos várias distribuições. Existem as que são mais utilizadas, mas existem diversas distribuições estatísticas. Aqui está uma lista delas e eu vou passar mais especificamente por duas. E a primeira é a distribuição uniforme. Eu até já citei ela em um vídeo anterior aqui dessa série, quando a gente estava criando aqueles dados. Eu citei a distribuição uniforme, mas agora eu quero explicar ela direitinho aqui. Na distribuição uniforme, gente, todos os valores vão ter a mesma probabilidade de ocorrer. Esse dado, esse valor, ele não vai ser tendencioso em espécie nenhuma. Ela vai ter uma distribuição uniforme, uma distribuição padrão, sem nenhuma tendência. Aqui é um exemplo de um dado, aquele dado sem ser o dado de análise, o dado objeto mesmo. Um dado, ele possui 6 faces. E qual que é a probabilidade se esse dado ele não for viciado, né, ele não for adulterado? Qual que é a probabilidade de cair a face 1 ou a face 4, 5 ou 6, por exemplo? É a mesma. A distribuição aqui, ela é uniforme. A probabilidade de se cair a face 3, por exemplo, é 1 em 6. A parte do código, a gente já viu quando a gente fez a nossa criação do nosso dataset. Então eu passo aqui o NP, né? Eu chamo a minha biblioteca NumPy e passo random.uniforme e ele vai criar esses dados de maneira uniforme. Eu pedi, isso aqui é igual dos vídeos anteriores, tá, gente? Eu pedi para ele fazer do 0, e lembra, o 0 ele é um valor incluído indo até o 1, e o 1 é um valor excluído, ele vai até 0.99999, o 1 ele não entra. E eu pedi para ele criar aqui 1000 valores. E depois só para ele plotar aqui qual que é o retorno desse meu código aqui. E aí ele retorna esse gráfico. Perceba que aqui, olha, no finalzinho, o 1 ele não entra, ele está um pouquinho para baixo. Ah, Emily, mas por que as barras elas não estão todas iguais, né? Igual aqui no exemplo anterior. É que esse aqui, ele é um exemplo de qual que é a probabilidade de ocorrer. Quando eu passo para cá, ele já tá os dados que já saíram da minha biblioteca. Então, embora a probabilidade dele ser um dado ou outro ser a mesma, não vai ser sempre o mesmo número que ela vai ficar me retornando. Então, por isso que cada barra aqui está com um tamanho. A distribuição uniforme, ela é um exemplo de distribuição que vai trabalhar, que pode trabalhar, né, com os dois tipos de dados. Então, dependendo do conjunto de dados, vai ser uma fórmula. Essa primeira aqui é para dados da distribuição contínua e essa segunda aqui, ela vai ser para dados discretos.
Então fica uma distribuição uniforme discreta. A primeira coisa que você precisa ter para trabalhar com os dados com a distribuição uniforme contínua é um limite em que os dados vão poder trabalhar ali. Então aqui vamos supor que o limite ele vai do dado A até o dado B. O teu valor ele vai ser contínuo, a fórmula dele vai ser contínua se ele estiver dentre esses dois limites. Fora dessa faixa de valores, fora desse limite, a chance dele acontecer é zero. Então, para os dados que estão dentro dessa faixa, a probabilidade é 1, é igual para todo mundo, e fora dessa faixa, a probabilidade é 0, e é isso que essa fórmula aqui está dizendo. E essa função, ela é a função de densidade de probabilidade, e é ela que vai encontrar o valor da sua distribuição. A segunda fórmula, que é a fórmula para achar a distribuição uniforme discreta para dados discretos, eu tenho que apenas aplicar a fórmula da probabilidade normal, porque como eu sei quais são os possíveis valores que eu tenho para retorno aqui, eu consigo achar ela com a fórmula da probabilidade mesmo. Então, aquele exemplo que eu dei sobre o dado, ele cai aqui, que o N ele vai ser quais são as possíveis faces do meu dado. Isso também se encaixa no exemplo da moeda, de cara ou coroa, em que o meu N, no caso, vai ser 2 no exemplo da moeda, ou 6 no exemplo do dado. Então, para cada valor do x aqui, e esse x maiúsculo, ele vai ser a variável aleatória que a gente está considerando. E ele vai ser igual ao xi, que é um valor específico que a variável aleatória x maiúsculo pode assumir. Então, exemplificando aqui, qual que é o P3, por exemplo? Ele é 1 em 6, é só eu substituir aqui, né? Coloco P entre parênteses 3 é igual a 1 sobre 6, que é a quantidade total de faces de um dado. E a segunda distribuição que eu quero te mostrar hoje é a distribuição normal. Ela é de longe assim a mais utilizada e é a que a gente vai mais utilizar nos próximos estudos que a gente for fazer aqui dentro do canal. A distribuição normal, ela é também conhecida como distribuição gaussiana ou a distribuição de Gauss. E ela é uma distribuição que você só consegue utilizar ela com dados contínuos. E a característica mais específica dela é a simetria. Isso significa que a média, a moda e a mediana são iguais e vão coincidir no centro da distribuição. Eu gravei um vídeo já a respeito da média, moda e mediana. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir. Outra característica da distribuição normal é a curva de sino, é o formato dela ali. E isso acontece porque a maioria dos dados estão próximos da média e a dispersão dos dados ele vai diminuir conforme os dados vai se afastando ali do centro. O código dela é bem semelhante com aqueles códigos que a gente estava criando. Eu vou utilizar a biblioteca NumPy e a biblioteca matplotlib.pyplot para plotar o gráfico. Esse aqui é o gráfico dessa funçãozinha aqui, desse código aqui. E o que eu passo para ela? 3 parâmetros. Eu vou chamar a minha função NP, né, a minha funçãozinha NumPy, a minha biblioteca NumPy, dizendo melhor, chamar a random.normal, porque é a distribuição normal que eu quero. E aí eu vou passar para ela 3 valores. O primeiro valor significa qual que é o valor médio que eu quero. Perceba que o pico do sino ali, né, o pico dos dados, está aqui bem no 5 mesmo, né? Descendo aqui proporcional, tá bem próximo do 5 ali. O segundo valor é qual que é o valor do desvio padrão que eu quero. Eu quero um desvio ali de 1.
Eu já ensinei também sobre desvio padrão aqui nessa playlist, eu vou deixar no card aqui em cima. Hoje o vídeo está todo cheio de link aqui. E o terceiro parâmetro é a quantidade de valores que você quer. No caso aqui eu passei 100 mil valores. E aí eu pedi, né, para o meu histograma ele plotar ali para mim a minha variável numbers, que vai conter todos os meus dados, e pedir para não ficar muita coisa, tipo 100 mil barrinhas, né, subindo ali, eu pedi para ele condensar isso em 100 barras. E é só isso que o meu código está fazendo. A maioria dos valores vai estar entre 4 e 6, né, subindo ali, e o topo máximo vai ser em 5, porque eu pedi que a minha média, o meu valor médio, melhor dizendo, ele é o 5 que eu passei aqui como primeiro parâmetro. A parte da fórmula dela, ela é um pouquinho mais sofisticada que as anteriores e ela é dada também pela função de densidade da probabilidade. Então vamos entender essa fórmula aqui. O x, ela é a variável aleatória que a gente está calculando a nossa probabilidade. O mi é a média da distribuição, representando o nosso ponto central da curva. O sigma, ele é o desvio padrão que vai controlar a dispersão dos dados com relação à média. Esse ezinho aqui significa a nossa base do logaritmo natural e o π é a nossa constante matemática que vale 3,14159. E o que eu preciso que você saia sabendo desse vídeo? Preciso que você saiba o que é uma distribuição estatística, só isso. Você precisa saber que existem várias distribuições, mas mais especificamente saber o que é uma distribuição. E ela nada mais é do que a distribuição dos seus dados, como os seus dados estão distribuídos dentro do seu conjunto, dentro da sua população, certo? Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários, eu sempre respondo os comentários de vocês. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Produzo tudo com muito estudo e muito carinho. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Que é a quantidade total de dados de um dado. Quantidade total de dados de um dado. Que é a quantidade total de faces de um dado.